Olá a todos, meu nome é William Prates, eu sou do site Quartel do Concurseiro e hoje vamos falar um pouco acerca dos elementos acidentais do negócio jurídico, matéria tangente ao direito civil. Em apertada síntese, os elementos acidentais são definidos como autolimitações da vontade que, uma vez inseridos na relação negocial, devem ser piamente observados. Ou seja, são limitações que podem ser introduzidas nos negócios jurídicos, seja por ato unilateral ou bilateral, e uma vez introduzidos, são de observância obrigatória, passando a integrar o negócio jurídico de forma indissociável. Iremos começar falando acerca da condição. Esta audioaula será dividida em 3: condição, termo e encargo ou modo. A condição, em acelerada síntese, pode ser definida como um evento futuro incerto a que está vinculada a eficácia do negócio jurídico, que pode colocar fim ou ditar o início dos efeitos da relação negocial. De modo geral, sob o aspecto formal, a condição aparece no negócio jurídico de forma escrita, razão pela qual, muitas vezes, a condição é denominada cláusula que subordina a eficácia do negócio jurídico a evento futuro incerto, tanto nos negócios onerosos quanto nos negócios gratuitos. Nesse escopo, o célebre doutrinador Orlando Gomes definiu o elemento condição como sendo a disposição acessória que subordina a eficácia total ou parcial do negócio jurídico a acontecimento futuro incerto. O notável jurista aduz que o vocábulo condição, ora é utilizado para designar a cláusula que o contém, ora para designar o próprio evento a que se encontra subordinada a eficácia do negócio jurídico. O artigo 121 do Código Civil aduz: considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto. A condição propriamente dita é aquela que deriva exclusivamente da vontade das partes, ou seja, a condição deve ser voluntária, do latim conditio facti. As condições que derivam da lei não são consideradas na acepção do artigo 121, podendo ser, no máximo, uma condição imprópria, porque não deriva exclusivamente da vontade das partes. Apesar do artigo 121 aduzir que a vontade deve derivar das partes, Zeno Veloso ressalva que alguns negócios jurídicos unilaterais, por exemplo, o testamento, admitem disposições condicionais, sem que seja ferido o conceito técnico de condição. Agora vamos falar um pouco acerca dos elementos formadores da condição. Pela leitura do artigo 121 do Código Civil, é facilmente extraível os elementos que compõem a condição. Observe, artigo 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto. Destarte, os elementos formadores da condição são voluntariedade, futuridade e incerteza. Para que a condição preencha o requisito da voluntariedade, é necessário que a condição seja querida e estipulada pelas partes, pois se for conditio iuris, ou seja, uma condição imposta pela lei, o conceito técnico de condição não se fará presente. Desse modo, ainda que o evento seja futuro incerto, mas decorra da lei ou da própria natureza do negócio jurídico, não se fará presente a condição. Por exemplo, um exemplo aqui de conditio facti e depois vamos falar um exemplo de conditio iuris, uma condição voluntária, uma condição que deriva da vontade das partes e outra que deriva exclusivamente da lei. Por exemplo, Bernardo promete a Selma que lhe dará um automóvel no valor de R$50 mil caso sua safra de feijão supere a marca de 300 sacas por hectare.
Desse modo, caso seja batida a marca estipulada, ou seja, atinja as 300 sacas de feijão por hectare, Selma ganhará o veículo no valor prometido. No entanto, caso a condição não seja alcançada, Selma não receberá a promessa que lhe foi feita. Aí é uma condição que deriva da vontade das partes. É um evento futuro, porque o feijão ainda não foi colhido. É incerto, porque não se sabe se vai ou não atingir a marca de 300 sacas por hectare. E é voluntária, porque derivou da vontade das partes, Bernardo e Selma. Agora, um exemplo de conditio iuris, uma condição de direito. A abertura de testamento somente poderá ser realizada após a morte do testador por determinação legal. Sem o evento morte, o testamento não possui eficácia, mas este evento é exigido por lei. Não se pode proceder à abertura do testamento sem que o testador morra, porque aquilo ali vai ser o marco que vai autorizar a abertura do testamento. Sem este evento, morte, que é futuro, apesar dele não ser incerto, é um evento certo, o testamento não pode ser aberto. O evento a que se subordina a eficácia do negócio jurídico deve estar situado no futuro, não podendo o evento ser passado, ou um evento pretérito, ou um evento presente, pois se assim for, não será condição. Por exemplo, prometo certa quantia se premiado foi o meu bilhete de loteria que ontem correu. Veja que a condição para a eficácia da promessa é que o bilhete de loteria tenha sido premiado. Resta duas possíveis soluções. Se o bilhete não foi premiado, a declaração se mostra ineficaz, não irá produzir nenhum efeito. E a segunda hipótese é, caso o bilhete tenha sido sorteado, a obrigação é pura e simples e não condicional, pois a condição estipulada situava-se no passado e pela definição de condição contida no artigo 121 do Código Civil, o evento, preenchidos os demais requisitos, deve se situar no futuro. No exemplo acima, que foi falado, mencionado, a condição estipulada é denominada imprópria. Desse modo, se o evento já ocorreu, porém o resultado é desconhecido das partes, a condição não se faz presente, não resta configurada. Malgrado sejam chamadas de condições impróprias, não constituem propriamente condições. Pois, repito, a condição não pode estar localizada no passado ou no presente, mas tão somente no futuro. E o terceiro elemento caracterizador da condição é a incerteza. Esta não pode existir somente no plano mental. Ela deve ter existência real, isto é, deve ser uma certeza de ordem objetiva. A incerteza deve ser geral, isto é, contra todos. Se o evento for certo, ainda que tal certeza não fosse conhecida das partes, não se trata de condição, mas sim de um termo, que é um segundo elemento acidental do negócio jurídico e será visto na próxima audioaula. Agora, é importante falarmos de alguns negócios jurídicos que não admitem condições, também chamados de atos puros, negócios jurídicos puros. Existem alguns negócios jurídicos que, por sua natureza ou função social, não admitem a posição de condições. Em regra, as condições são admitidas nos atos de natureza patrimonial em geral, com algumas exceções. Por exemplo, aceitação e renúncia de herança. Entrementes, os negócios jurídicos de caráter patrimonial pessoal, os direitos de família puros e os direitos personalíssimos não admitem condições. Por exemplo, não é possível introduzir condição no casamento, no reconhecimento da paternidade de um filho, na adoção, na emancipação, porque são direitos
não vou dizer nem direitos personalíssimos, aqui está envolvendo direito de família, aqui está envolvendo uma questão que tem um viés fortemente social e que não pode esperar, né, o acontecimento de um evento futuro incerto para que possa produzir os seus efeitos típicos. Nesse SPEC, os negócios jurídicos que não admitem condições são chamados de atos puros, conforme já falado. Vamos citar alguns exemplos aqui de atos puros. Os negócios jurídicos de grande relevo social, os atos jurídicos stricto sensu, pois os efeitos decorrem da lei. Atos jurídicos stricto sensu são aqueles também chamados de negócios jurídicos propriamente ditos. Negócios jurídicos propriamente ditos são aqueles em que as partes, né, tão somente manifestam a vontade, mas os efeitos já se encontram previstos em lei. Além disso, temos os direitos de família puros e patrimoniais de natureza pessoal e os atos relativos aos direitos da personalidade, por exemplo, vida, integridade física, imagem, liberdade, entre outros. Em acertada lição, Silvio Rodrigues prolata que alguns negócios jurídicos, por sua natureza, não admitem a imposição de condições, dada a necessidade de certeza que exigem. Geralmente, os atos puros se referem a direitos de família e direitos sucessórios, que, desde logo, necessitam serem concretizados de forma definitiva. O célebre doutrinador completa que seria inconveniente acoimar alguns atos com condições, pois a incerteza ameaçaria a eficácia de tais negócios jurídicos. Por exemplo, não se pode, para a celebração de um casamento, impor a condição que a mulher seja loira dos olhos azuis, né? Haja vista que se trata de um direito de família puro, o casamento. Outro exemplo seria a questão do quinhão de herdeiro necessário. Não se poderia, por exemplo, impor a condição que o herdeiro, para receber a sua herança, terminasse o seu casamento, rompesse o vínculo matrimonial. Observe que tais direitos não podem ficar ao alvedrio de condições, visto que, por seu fundamento social, não podem ser atingidos por incertezas. Francisco Amaral, a seu turno, sentencia que alguns atos jurídicos unilaterais que devam ter eficácia imediata, não admitindo incertezas, não comportam condições, como os exemplos já citados da aceitação e renúncia de herança. Agora aqui, gente, é uma matéria muito importante dentro do estudo dos negócios jurídicos, que é a classificação das condições. Eu vou enumerar cada uma delas e logo em seguida vou proceder uma explicação de cada uma dessas classificações. A primeira classificação é quanto à licitude do evento e podem ser classificadas em lícitas e ilícitas as condições. Uma segunda classificação é quanto à possibilidade em possíveis e impossíveis. Terceira classificação, quanto à fonte de onde promanam, podem ser causais, potestativas, mistas, perplexas e promíscuas. E quarta, quanto ao modo de atuação, que é uma das mais importantes, ou melhor, a mais importante, condições suspensivas e resolutivas. Primeira classificação, quanto à licitude. Sob a ótica legal, as condições podem ser lícitas ou ilícitas. O artigo 122 do Código Civil reza que são consideradas condições lícitas aquelas que não são contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Logicamente que as condições lícitas ilícitas, melhor dizendo, são aquelas que discrepam da lei, que colocam em xeque a ordem pública ou ofendem a moral ou os bons costumes. Perlustra-se que vigora o princípio da liberdade de condicionar o nascimento ou a extinção de direitos. No geral, as cláusulas que afetam a liberdade das pessoas somente são consideradas ilícitas quando se fazem de forma absoluta. Por exemplo,
Sepúlveda quer comprar a moto de Sebastiana, no entanto, impõe a condição que a mesma nunca namore ou case. Veja que essa condição estipulada por Sepúlveda irá restringir toda a liberdade de Sebastiana de manter relacionamentos amorosos. Todavia, se a condição fosse de que a mesma não namorasse ou se casasse com uma determinada pessoa, que vamos chamar aqui de Pedro, a condição seria plenamente lícita, haja vista que se trata de uma condição que irá restringir a liberdade de Sebastiana, mas apenas de forma relativa. No rol das condições ilícitas também figuram as condições perplexas, também chamadas de incompreensíveis e contraditórias, e as condições que sujeitarem a eficácia do negócio jurídico ao puro arbítrio de uma das partes, que são as condições puramente potestativas. Vamos proceder à leitura do artigo 123 do Código Civil, que diz: invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Inciso 1º. As condições física ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Inciso 2º. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. E inciso 3º. As condições incompreensíveis ou contraditórias. Uma segunda classificação é quanto à possibilidade. Com relação à possibilidade, as condições podem ser possíveis ou impossíveis. E no que tange à impossibilidade, a mesma pode ser de ordem física ou jurídica. Condição fisicamente impossível é aquela que não pode ser realizada por nenhum ser humano. É uma impossibilidade absoluta que tem sua gênese nas leis da natureza, nas leis da física. Por exemplo, te pago R$1.000 se você conseguir deslocar uma nuvem carregada com um só sopro. Ou se conseguir colocar toda a água do Rio Paraná em uma só garrafa PET de 2 litros. Veja que são condições fisicamente impossíveis de serem consumadas, haja vista que nenhum ser humano consegue realizar tais feitos. A seu turno, a impossibilidade jurídica é quando o ordenamento jurídico expressamente proíbe a prática de determinado ato e, portanto, atos proibidos por lei, pela moral ou pelos bons costumes não podem ser objeto de condição. Um exemplo aqui. É juridicamente impossível realizar um negócio jurídico que tenha por objeto herança de pessoa viva, pois o atual diploma civil expressamente proíbe negócios que tenham esse objeto. Ou então, que a diferença de idade entre o adotante e o adotado seja inferior a 16 anos. De modo que você, não havendo essa diferença mínima de idade de 16 anos, você não conseguirá adotar uma criança, adotar uma pessoa, ante a impossibilidade jurídica. Na lição de Caio Mário da Silva Pereira, as condições juridicamente impossíveis abarcam no seu conceito as ilícitas, as imorais e as contrárias aos bons costumes, vinculando a eficácia de um negócio jurídico a evento futuro e infringente à lei, à moral, aos bons costumes. Veja que isso que é uma condição juridicamente possível. Viola a lei, viola a moral, viola os bons costumes e você acaba subordinando a eficácia de um negócio jurídico a condições que preencham tais características ilícitas, né? O tratamento jurídico para as condições fisicamente e juridicamente impossíveis está vinculado ao modo de atuação da condição, ou seja, se a mesma é suspensiva ou resolutiva. A condição suspensiva é aquela que, enquanto não verificada, não permite que o negócio jurídico comece a produzir os seus efeitos. Já as condições resolutivas são aquelas que colocam fim à eficácia do negócio jurídico. As condições físicas ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas, invalidam o negócio jurídico.
Entretanto, se a condição física ou juridicamente possível for resolutiva, ou se for de não fazer coisa impossível, ou se for de fazer coisa não impossível, a condição será reputada como inexistente. O artigo 124 do Código Civil diz: tens por inexistentes as condições impossíveis quando resolutivas e as de não fazer coisa impossível. Pense, se a condição suspensiva é impossível, o negócio jurídico nunca irá exalar os seus efeitos e, portanto, o mais sensato é invalidá-lo. No caso das condições resolutivas impossíveis, bem como nas condições de não fazer coisa impossível, falta seriedade à condição, pois se a condição resolutiva é impossível, o negócio nunca irá cessar os seus efeitos. O mesmo ocorrendo quando a condição é de não fazer coisa impossível, razão pela qual são tidas por inexistentes ou não escritas. Mais uma vez, é mister promover a leitura do artigo 123 do Código Civil. Artigo 123. Invalida os negócios jurídicos que lhes são subordinados as condições físico ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Inciso 2º, as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. E inciso 3º, as condições incompreensíveis ou contraditórias. A condição a que se vincula a eficácia do negócio jurídico deve ser realizável, pois a impossibilidade, dependendo do modo de atuação da condição, dá aso à invalidade do negócio jurídico ou à consideração de que a condição não existe, mas neste último caso, sem afetar o negócio jurídico, que continua válido. Conforme já esclarecido, a condição, apesar de sua natureza acessória, não é considerada como tal, visto que o negócio condicional se apresenta como uma unidade, cuja declaração de vontade não pode ser partida em declaração principal e declaração acessória. Pelo fato da declaração de vontade já nascer sujeita à condição, esta se torna inseparável daquela. Nesse ponto do estudo, mostra-se necessário estabelecer a devida distinção entre ilicitude e impossibilidade. Conforme o próprio nome demonstra, impossíveis são aquelas condições que não podem ser concretizadas, diferentemente das ilícitas, que apesar de serem possíveis, são proibidas ou reprovadas. Escorreita afirmar que as condições ilícitas ferem com maior gravidade o ordenamento jurídico, haja vista que são totalmente contrárias às leis. Já as condições impossíveis, apesar de não serem ilícitas, permanecem às margens do ordenamento, de modo que não podem ser tuteladas pela lei. Destarte, seria considerado uma condição ilícita a exigência de matar alguém ou roubar, pois são condutas proibidas, enquanto que juridicamente impossível seria, por exemplo, se você tirar sua carteira nacional de habilitação aos 12 anos, te dou um carro, é juridicamente impossível, porque o Código de Trânsito Brasileiro exige a idade mínima de 18 anos para que se possa ingressar numa autoescola e pleitear uma carteira de habilitação. Cumpre registrar que o Código Civil conferiu o mesmo tratamento jurídico às condições físicas ou juridicamente impossíveis, resultante de ato inter vivos ou mortis causa. Terceira classificação é quanto à fonte de onde promanam. E sob essa ótica, as condições podem ser classificadas em causais, potestativas e mistas. A estas ainda podem ser acrescidas as condições perplexas, que são as condições incompreensíveis ou contraditórias, que acabam privando de todo o efeito o negócio jurídico e por isso são consideradas ilícitas, invalidando o negócio jurídico. Condições causais são aquelas cuja fonte é o acaso, o fortuísmo, um evento alheio à vontade das partes. São condições totalmente fora da esfera de domínio das partes. Cumpre anotar que quando a condição deriva exclusivamente da vontade de terceiro,
a mesma adquire tratamento causal. Condições potestativas são aquelas condições que decorrem da vontade de uma das partes. Na lição de Silvio Rodrigues, são consideradas potestativas aquelas condições cuja realização subordina-se à vontade de uma das partes, que pode provocar ou impedir o seu acontecimento. As condições potestativas são divididas em puramente potestativas e simplesmente potestativas. Pela disciplina do artigo 122, parte final, somente as puramente potestativas é que são consideradas ilícitas, haja vista que subordinam o efeito do negócio jurídico ao puro arbítrio de uma das partes, sem influência de qualquer fator externo. Por elas se traduzem a chamada cláusula si voluero, ou seja, se me aprouver, se eu quiser, se eu desejar, se me der na cabeça e etc., tratando-se de um mero capricho de uma das partes. As condições simplesmente ou meramente potestativas não são consideradas ilícitas. Repito, as condições simplesmente ou meramente potestativas não são consideradas ilícitas, por não sujeitarem a condição apenas ao arbítrio de uma das partes, necessitando ainda de algum evento ou circunstância exterior que escape ao seu controle. Manifestação de vontade de uma das partes, mais um acontecimento ou circunstância exterior é que formam a condição simplesmente ou meramente potestativa. Por exemplo, Pedro promete dar um prêmio de R$500 para Catarina se a mesma vender R$5.000 em móveis no prazo de 7 dias. Observe, não basta Catarina ter a vontade de vender. É necessário ainda que surjam clientes e que os mesmos realizem compras até perfazer o valor estipulado. Fato este que se encontra fora da esfera de influência da vendedora. E as condições mistas são aquelas que dependem simultaneamente da vontade de uma das partes e da vontade de um terceiro. Veja que é uma conjugação de condição puramente potestativa com condição causal. Por exemplo, o pai chega para o filho e diz: lhe darei uma casa se casares com Manuela, por exemplo. Nesse caso, a condição é considerada mista, visto que não basta a vontade do filho, que é uma das partes, necessitando ainda que Manuela, que é uma terceira a essa relação entre pai e filho, se aceite casar com essa pessoa. É interessante destacar que as condições puramente potestativas podem perder esse caráter em função de um acontecimento inesperado, um acontecimento fortuito, que vem a dificultar a sua realização, tornando incerto o cumprimento da condição. Nesses casos, a condição anteriormente considerada puramente potestativa passa a ser considerada promíscua. São chamadas de promíscuas, aquelas condições que inicialmente são puramente potestativas, cujo implemento é certo, está sujeito ao puro arbítrio de uma das partes, mas que, por acaso, fortuisticamente, a sua ocorrência torna-se dificultosa ou até mesmo duvidosa. Não se confunde com a mista, visto que nesta mescla-se certeza com a causalidade, de forma proposital, diferentemente do que ocorre com as mistas. Tinha-se uma certeza, porém, em função de um acontecimento fortuito, de um acontecimento inesperado, ela se tornou de implemento duvidoso. Outra nuance levantada pelo artigo 122 do Código Civil, no rol das condições defesas, isto é, das condições proibidas, são as que privarem de todo efeito o negócio jurídico. Surge a figura das condições perplexas, também chamada de incompreensíveis ou contraditórias. Nesse escopo,
perplexas são aquelas condições que não fazem sentido, que deixam o intérprete do contrato perplexo, confuso, sem entender o propósito da estipulação. Pela regra do artigo 123, inciso 3º, tais condições tornam o negócio jurídico inválido, pouco importando se o negócio é realizado inter vivos ou mortis causa, devido à impossibilidade lógica nelas contidas, que acabam por privar o negócio jurídico de todo o seu efeito. Por exemplo, vendo meu carro para você, desde que você não o utilize. Veja bem, como que eu vou vender um carro para uma pessoa e colocar a condição que ele não utilize, não ande, não desfrute desse bem que ele adquiriu? É uma condição perplexa. Seria outro exemplo. Deixo você se casar com a minha filha, contanto que você nunca toque ou beije. Ou seja, está autorizando o indivíduo casar com a filha dele, porém quer que eles mantenham uma relação quase que de irmãos. Não pode tocar um no outro, não pode se beijar, não podem manifestar carinho um pelo outro. Então são condições perplexas. E por isso elas não são consideradas lícitas, mas sim ilícitas. Estando a eficácia do negócio jurídico vinculada a condições contraditórias ou incompreensíveis, a eficácia do negócio jurídico nunca será iniciada ou findada, pois a condição é totalmente ilógica. Agora, a quarta e última classificação das condições, e a mais importante, repito, a mais importante, atenção concurseiros aí, é quanto ao modo de atuação. Quanto ao modo de atuação, as condições podem ser classificadas em suspensivas e resolutivas. Nós já falamos um pouquinho atrás acerca de como cada uma atua, mas aqui nós vamos descer algumas minúcias que são indispensáveis para a sua aprovação no concurso público. A condição suspensiva impede que o negócio jurídico produza efeitos até a ocorrência do evento futuro incerto, suspendendo a aquisição e o exercício do direito, de modo que não há direito adquirido, mas tão somente uma mera expectativa de direito. Por exemplo, te pago um jantar se você passar no concurso de auditor da Receita Federal. Veja bem, é uma condição suspensiva. Eu não te pagarei o jantar até que você passe no concurso. Quando você passar no concurso, aí sim vai iniciar os efeitos. Vou lá, vou te pagar o jantar e você vai se banquetear. Observe que no exemplo, o negócio, apesar de ser existente e válido, é ineficaz, visto que o negócio somente começará a produzir efeitos a partir do momento em que você passar no concurso público, de modo que a condição e o exercício do direito somente irão ocorrer quando a condição suspensiva for implementada. O artigo 125 do Código Civil exala: subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. A seu turno, o implemento de condição resolutiva coloca fim à eficácia do negócio jurídico, isto é, extingue o negócio jurídico, cessa os efeitos do negócio jurídico. Por exemplo, Tião fez uma doação de um terreno ao seu sobrinho Lula, contanto que o mesmo não viesse a se casar com Maria Batalhão, sendo esta uma condição resolutiva do negócio. Suponhamos que após 2 anos do recebimento do bem, Lula venha a se casar com Maria Batalhão, e nesse caso o negócio jurídico perderá sua eficácia. Ele vai ter que devolver o terreno para Tião, que lhe fez a doação, porque a eficácia daquele negócio jurídico estava subordinada a essa condição de Lula não se casar com Maria Batalhão. Para que o negócio jurídico adquira
vida, vamos dizer assim, é necessário o implemento da condição suspensiva e a morte do negócio jurídico ocorre com a realização da condição resolutiva. Com muita precisão, a parte inicial do artigo 128 do Código Civil reza que, sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe. A condição resolutiva pode ser tácita ou expressa. O odierno diploma civil suprimiu a referência que o parágrafo único do artigo 119 do Código Civil de 1916 fazia a condição resolutiva tácita, por não se tratar propriamente de condição em sentido técnico, considerando-se que esta só se configura se aposta ao negócio jurídico. E a denominada condição resolutiva expressa, que é juridicamente uma condição, opera como qualquer outra, em sentido técnico, de pleno direito. Pelo artigo 474 do Código Civil, a cláusula resolutiva expressa opera-se de pleno direito. E a cláusula resolutiva tácita depende de interpelação judicial, ou seja, é necessário se socorrer ao poder judiciário. Nos contratos bilaterais sinalagmáticos, presume-se a existência de uma cláusula resolutiva tácita, conforme pode ser inferido pela leitura do artigo 475. Vamos lê-lo. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, a indenização por perdas e danos. Giz a notar que essa possibilidade não se traduz propriamente em uma condição na acepção técnica, pois a mesma depende de interpelação judicial, sendo denominada conditione iuris, é uma condição legal. Agora vamos falar sobre retroatividade e irretroatividade da condição. Essa questão da retroatividade e da irretroatividade da condição é dos efeitos ex nunc e ex tunc das estipulações acessórias que são apostas à manifestação de vontade. Se for admitida a retroatividade da condição, é como se admitir que o negócio jurídico fosse puro e simples desde a origem. Ambos os diplomas civis de 1916 e 2002 não adotaram uma regra geral de retroatividade. Nesse SPEC, o Código Civil de 2002 manteve regra contida no diploma anterior, no sentido de que, com a superveniência de condição resolutiva, extingue-se o direito que a ela se opõe, apenas abrindo exceção aos negócios jurídicos de execução continuada ou periódica. Vamos ler o artigo 128. Sobrevindo à condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe. Mas, se aposta a um negócio jurídico de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme aos ditames de boa-fé. Nesse diapasão, o Código Civil de 2002, de certo modo, firmou a regra da retroatividade, ou seja, conferindo eficácia ex tunc à condição resolutiva nesse caso aí, extinguindo-se para todos os efeitos o direito a que a condição se opõe desde a conclusão do negócio, salvo se o negócio jurídico for de duração continuada ou periódica. Pela exceção mencionada, que é a de duração periódica ou condicionada, infere-se que, por exemplo, em uma relação locatícia, que é um negócio de duração continuada ou periódica, ocorrendo o implemento de condição resolutiva, que foi estipulada pelas partes, esta não produzirá efeitos quanto aos atos já praticados,
como o pagamento de aluguéis e demais encargos. Não tendo havido estipulação em contrário, o locatário não poderá reaver os aluguéis pagos, tendo em vista que tais pagamentos foram efetuados em cumprimento de obrigações contratuais válidas. O artigo 126 preceitua que, se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com elas forem compatíveis. Vamos ler de novo. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente esta, fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem compatíveis. Um exemplo de uma disposição incompatível aqui seria, por exemplo, Fernando, tio de Mônica, doou para ela um carro, sob a condição resolutiva de que ela passe no vestibular de medicina da UFMG. No entanto, posteriormente, Fernando se afundou em dívidas e dispôs do veículo como garantia de pagamento de empréstimo, tomado junto a uma determinada instituição financeira, estando a condição do contrato de doação pendente de implemento. Pelo fato do penhor ser incompatível com a doação, haja vista que em ambos é possível a aquisição da propriedade, o penhor deve ser extinto, pois o bem dado em garantia encontra-se sob a condição resolutiva de outro contrato, que é o contrato de doação. Esse artigo 126 se traduz em um mecanismo de proteção do credor condicional, tendo em vista que o crédito condicional cria uma expectativa que não pode ser frustrada em razão de novas disposições incompatíveis com o direito visado. Quem adquire domínio resolúvel está assumindo um risco, não podendo alegar prejuízo se advier a resolução. Em regra, extingue-se os direitos constituídos pendente conditione, valendo apenas os atos de administração, bem como os de percepção de frutos. Agora vamos falar de pendência, implemento e frustração da condição. As condições elas podem ser consideradas sob 3 estados, a saber, condição pendente, enquanto essa não for verificada ou frustrada, o implemento, que ocorre com a realização da condição estipulada, com a concretização da condição que foi estipulada, e a frustração, que é quando a condição não se verifica. Pela disciplina do artigo 130 do Código Civil, é permitido ao titular de direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, praticar os atos necessários à sua conservação, por exemplo, interrupção da prescrição, a exigência de caução ao fiduciário, etc., embora o direito eventual não seja pleno, sendo um direito condicional ou expectativo. Verificada a condição suspensiva, o direito é adquirido. Embora a aquisição do direito somente ocorra com o implemento da condição, considera-se que o direito foi constituído desde a data de celebração do negócio, como se pura e simples fosse desde o início. Nas disposições testamentárias subordinadas a condições suspensivas, o direito do herdeiro ou legatário somente se adquire com o implemento da condição. Se o herdeiro ou o legatário morrer antes, o direito caduca, não se transmitindo o direito condicional. Se a condição for resolutiva, o direito se extingue com o implemento da condição. Outra importante disciplina acerca das condições está contida no artigo 129 do Código Civil, a saber, reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita seu implemento. Então, se o negócio jurídico sofrer
uma frustração da condição por aquele que seria desfavorecido, considera-se que a condição foi verificada e o negócio jurídico vai produzir todos os seus efeitos. E o implemento malicioso pelo favorecido, né, será considerada não verificada o implemento da condição, impedindo a eficácia do negócio jurídico. A boa-fé é um princípio que norteia todas as relações negociais e deve ser observado a todo momento. Se o agente não observa o dever de agir com boa-fé, frustrando maliciosamente a realização da condição, a lei irá considerar a condição como implementada. Tratamento similar é conferido ao implemento malicioso, pois neste caso a lei considerará que a condição foi frustrada. Então era isso que tínhamos para falar acerca das condições. Espero que a aula ajude cada um de vocês em seus estudos particulares, que ajude para as provas, para os concursos, e logo estarei disponibilizando as audioaulas acerca de termo e as audioaulas acerca do encargo ou modo aqui no site Quartel do Concurseiro. Muito obrigado a todos e até mais.